Fala galera, Top Young, sejam todos bem-vindos a mais uma devocional. Eu espero que você esteja bem, esteja passando um tempo abençoado. Quero pedir já desde já, se você ainda não conhece o nosso canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Todas as semanas nós temos compartilhado algo que Deus tem colocado no nosso coração, uma mensagem de Deus, um momento de palavra, de oração para abençoar a sua vida. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, eu te convido a assistir os vídeos anteriores, a mandar essas devocionais para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e fazer o nome de Jesus ser conhecido entre as nações. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração e para isso eu gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz o seguinte: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quantos de vocês já passaram pela experiência de adquirir algum equipamento eletrônico, uma TV, um celular ou um instrumento musical? Você, ao adquirir aquele equipamento, ao abrir a caixa, você se depara com um documento como este. O certificado de garantia é um documento que nos dá respaldo para que, se alguma coisa acontecer com aquilo que nós acabamos de adquirir, nós estamos protegidos e nós temos o direito de um conserto, de um reparo, ou que seja feita a troca daquele equipamento por um equipamento novo. E essa garantia geralmente tem um prazo, 1 ano, 2 anos, é a garantia que se dá que qualquer coisa que acontecer, você estará protegido. E a melhor coisa que existe é nós termos a sensação de segurança que a garantia nos dá, de que se alguma coisa acontecer com aquele equipamento, nós sabemos que nós temos o direito de ser ressarcido por aquele defeito que aconteceu nele. E da mesma maneira nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos um certificado de garantia espiritual. Ou seja, quando aceitamos Jesus em nossa vida, Ele nos dá um certificado de garantia que não expira jamais, um certificado de garantia eterno. E o que essa garantia nos garante? Nos garante todas as promessas que Deus deixou para a nossa vida. E existem inúmeras delas, existem inúmeras promessas de bênção para a nossa vida que nós podemos alcançar e que Deus nos dá as garantias que nós precisamos para que possamos ter aquilo na nossa vida. Mas em algum momento da sua vida, você já passou pela experiência de ter que acionar uma garantia? O que acontece muitas vezes é que no momento em que nós estamos com um problema naquilo que adquirimos e nós vamos correr acionar uma garantia, ao chegarmos lá, nós nos frustramos e nós recebemos uma péssima notícia. E essa notícia é: me desculpe, mas a garantia que você tem não cobre esse tipo de problema. E aí você muitas vezes pode se revoltar e dizer assim: mas como assim? O meu aparelho está com defeito, eu estou com um problema e eu preciso dessa garantia. E aí aquela pessoa que está te atendendo, ele diz o seguinte: olha, a garantia não cobre o problema que você tem por conta de um uso indevido do aparelho que você tem em mãos. E o uso indevido inutiliza a garantia. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes nós nos esquecemos de algo muito importante, porque juntamente dentro da caixa nós encontramos 2 tipos de documentos. Nós encontramos a garantia e nós encontramos um outro documento parecido com esse aqui. E esse manual de instruções, ele nos dá o passo a passo do que nós devemos fazer para que possamos ter o direito de utilizar a garantia que nos foi concedida. E se nós fizermos as coisas diferentes do que está escrito naquele manual, automaticamente nós perdemos a nossa garantia. Trazendo essa lição agora para a nossa vida espiritual, Jesus,
Quando nós aceitamos Ele na nossa vida, é como se Ele nos desse os materiais necessários para que possamos construir uma casa. E essa casa é o local onde as bênçãos do Senhor ocorrerão, aonde nós estaremos protegidos e estaremos seguros nas mãos de Deus. E Ele nos dá um certificado de garantia de que aqueles materiais eles vão resistir ao vento, à chuva, às tempestades, tudo que vier contra aquela casa, aqueles materiais têm uma garantia de que eles vão resistir àquilo. Porém, no manual de instruções que Deus nos dá, Ele nos está dizendo o seguinte: olha, essa casa que você construir, ela estará preparada para resistir a qualquer tribulação que vier sobre a vida dela. Porém, existe uma condição: você precisa construir essa casa no lugar correto. Porque se você construir a sua casa na areia, você automaticamente perde o certificado de garantia que Deus te deu. E aí aquela casa não estará mais protegida contra o vento, contra as tempestades, contra a chuva, e ela pode demolir. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos usufruir das promessas de Deus, nós queremos usufruir daquilo que Deus prometeu para nós, mas nós esquecemos de algo básico, de cumprir um manual de instruções. Quantas vezes nós temos aceitado Jesus, recebido os materiais que Ele nos deu para que possamos construir a nossa segurança, a nossa casa, e nós temos usado isso de maneira incorreta. E aí quando a nossa casa desaba, nós corremos para Deus dizendo: mas Deus, o Senhor tinha me dito que eu não sofreria esse tipo de problema. O Senhor tinha me dito que eu passaria por isso e que minha casa não desmoronaria. Mas a minha casa desabou. E agora, Deus, eu quero ser ressarcido, eu quero a minha garantia. E aí Deus muitas vezes diz para nós: mas olha, a garantia não cobre esse tipo de problema, porque você não cumpriu o manual de instruções. A casa era para ter sido construída sobre a rocha e você construiu a sua casa sobre a areia. Então, que nós possamos, nessa devocional, aprender a começar a seguir o manual de instruções de Deus. O manual de instruções é sempre aquilo que nós damos menos importância quando adquirimos algo. Nós já começamos a montar, nós já começamos a utilizar o produto e nós nos esquecemos de olhar como aquilo funciona e de que maneira ele deve ser manuseado. Da mesma coisa as coisas de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós recebemos um manual de instruções, e esse manual de instruções é a palavra de Deus. Esse manual de instruções é a Bíblia. E ali naquele manual de instruções está todas as regras de vida que nós devemos seguir para que possamos ter direito à nossa garantia das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Existe uma proteção de Deus, mas existe uma condição, um manual que diz que a sua casa estará protegida se ela for construída sobre a rocha. E o que é construir a casa sobre a rocha? É ouvir as minhas palavras e as praticar. Então, que a partir de hoje você comece a ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Ele pede para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus e aprenda a seguir as instruções que Ele nos dá. Às vezes o problema não está na casa em si. A sua casa é tão forte como qualquer outra. O problema é aonde você construiu a sua casa. É o como você utilizou o equipamento que Deus te deu. Então, se a sua casa está construída sobre a areia, se você não tem ouvido a voz de Deus e você não tem praticado aquilo que Deus tem falado na sua vida, então é tempo de você tirar imediatamente a sua casa da areia e trazer ela para a rocha, porque ainda há tempo, antes que a chuva chegue, antes que o problema aconteça, antes que as tempestades venham. Coloque a sua casa sobre a rocha para que você tenha proveito das garantias que Deus dá para você. E se às vezes a tempestade, a chuva já veio e já destruiu, já derrubou a sua casa que estava sobre a areia, ainda é tempo. Às vezes você precisa começar novamente. Às vezes você precisa começar do zero, se levantar e começar a construir novamente a sua casa. E muitas vezes esse processo é doloroso, é difícil, mas é necessário. Só que dessa vez, você ao construir a sua casa, lembre-se de ler o manual. E o manual diz: construa sua casa sobre a rocha. Ou seja, ouça as minhas palavras. Comece de novo, mas comece da maneira correta, seguindo as instruções de Deus. E aí você estará protegido de tudo aquilo que vier contra a sua casa. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você tenha entendido e que você possa colocar essa palavra em prática.
Eu gostaria de orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por essa mensagem. Queremos te pedir, Senhor Deus, que nós possamos construir a nossa casa sempre sobre a rocha, Pai. Que nós possamos seguir o manual de instruções e fazer aquilo que o Senhor nos pede. E, Senhor Deus, fazer as coisas da maneira correta, para que quando vier as tribulações, a chuva, a tempestade, a nossa casa possa estar protegida de todo o mal que possa querer derrubá-la, Pai. Da mesma maneira, Pai, se há alguém, Pai, que tem a sua casa construída sobre a areia, Pai, Senhor Deus, que haja um despertar no coração dessas pessoas, aquelas pessoas, Pai, que estão com a sua casa destruída, que muitas vezes, Senhor, estão com um sentimento de angústia, que estão com um sentimento de ira, porque isso aconteceu, porque esperava, Senhor, que o Senhor protegesse, mas que não seguiu o manual de instruções. Pai, que essas pessoas possam se levantar e começar do zero e começar a ter uma nova experiência e que possam começar a fazer as coisas da maneira que o Senhor orienta para que tudo vá bem, Pai, e que essas pessoas possam estar protegidas e garantidas, Senhor Deus, pelas tuas palavras. É isso que eu te peço e eu te agradeço desde já. Muito obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar essa mensagem a todos aqueles que você conhece. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!